Bom dia, gente. Aqui é Eduardo Carvalho, fazer mais um vídeo sobre o preconceito do Leandro Carnal e do Luiz Estevam. Né? É um livro muito denso, tem muita coisa o que falar que não está no livro. Né? O capítulo 1 tange a mulher. Né? E eu fiz uma pesquisa eu tenho mais de 60 anos, né? A maioria das mulheres que eu conheço também tem essa mesma idade. Eu fiz uma pesquisa, uma conversa longa, sincera, com várias, tanto no Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas, nessas três cidades principalmente. E fora do que está no livro, elas me falaram que o principal problema com o preconceito é que quando elas eram jovens, né, elas eram acossadas nos transportes públicos, né? Muitas delas faziam que o cara, né, chegava, né, e ficava se esfregando muito fortemente em cima delas, né? Ou seja, eu falei com algumas netinhas dessas senhoras, né? E parece que é uma coisa que acontece até os dias de hoje, né? Uma coisa que acontece há 50 anos, uma guerra silenciosa. Uma guerra por quê? As senhoras me falavam, por exemplo, uma delas me falou que tinha uma faquinha, né, de costura, que tinha uma lâmina triangular de aproximadamente 1 centímetro, né? Então ela pegava essa faquinha e estocava o cara na lateral, aonde ela dizia, aonde doía mais. E para que o cara parasse de fazer aquilo, né? Outra me falou que usava um algodão de alfinetes dentro da calcinha, assim, se o cara se aproximasse, né, já sentia ah, o, o problema na hora, né, e se afastava imediatamente. A jovenzinha me falou que ela usava um chaveiro com barulho, que ela colocava no ouvido da pessoa, fazendo um barulho enorme, e esses caras, né, não querem atenção. Quando todo mundo se volta por causa do barulho para a situação, eles fogem imediatamente. Mas é um problema, né? É um problema que não é discutido, é uma guerra aparentemente silenciosa. Nenhuma dessas meninas que falou, nunca nenhum desses caras reclamou, simplesmente a resposta sempre foi fugir quando havia uma reação por parte delas, mas é um problema extremamente desagradável. Outro problema é que, por exemplo, elas estavam na praia, ou na igreja, ou em algum lugar, e surgia um cara que ficava stalkeando a pessoa, ficava perseguindo, ficava lá parado, ele não se aproximava, não se afastava, não falava olá, nem nada, ficava só perseguindo a pessoa e ia se aproximando aos poucos, né? Às vezes ficava sentado do lado dela da igreja e não dizia nada, né? Então a mulher ficava um pouco preocupada com esse negócio, sentia-se mal e acabava saindo da igreja, saindo da praia, não fazia o que queria fazer por causa desse tipo de acontecimento. Algumas se viravam e falavam, ó, meu namorado está chegando, meu marido está chegando, né? Mesmo assim, a pessoa fazia-se de surdo, né? Então é um problema um pouco mais curioso, né? Uma vez aconteceu comigo que uma menina me falou isso, que eu conhecia ela, né? E eu fui até o rapaz, né? Que ela falou que estava, né, olhando para ela, né? E quando eu falei com o rapaz me falou com uma voz meio afeminada que não era a questão. Eu virei imediatamente para ela, ela olhava para o teto, né, fingindo que não me conhecia. Né, eu voltei, sentei do lado dela, ela ainda fingia que não queria saber até onde isso iria. Né? Então eu fiquei lá esperando para ver como ela reagia. Aí, de repente, o rapaz saiu, ela falou, ufa! Então, eu não sei. Essa segunda questão é meio curiosa. Eu não posso afirmar nada. Mas é um problema, tem que ser, né, discutido. Outro
outro problema é violência. Existe um preconceito terrível sobre quando ocorre uma violência contra a mulher, como o que acontece em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos. A menina sofre, fala com as amigas, as 4, às vezes 6 meninas vão até a delegacia e para apoiar a amiga, muitas vezes elas fazem falso testemunho dizendo que o cara também tinha incomodado elas. E há várias documentações disso, por exemplo, em diversas cidades dos Estados Unidos. Né? Elas iam para a delegacia, faziam o boletim de ocorrência e ainda assim ameaçavam, falando, se esse cara não for preso até o final do dia, amanhã, a gente vai trazer toda a escola aqui para frente da delegacia. E depois eles faziam passeata na frente da prefeitura e iam até Senado, Congresso, aonde quiser. Os americanos gostam disso. Né? Vão em frente, não tem medo não. A polícia tem uma postura, né? Servir. Aqui o que a polícia tem a postura? Manter a ordem pré-estabelecida. O que é isso de ordem? Tem que servir. Existe uma diferença, uma visão diferente que causa um problema sério. Qual a solução para o problema? Grupos de debate. Toda a escola tinha que ter um clube de debate. Né? Isso existe. Existe clube de xadrez, existe clube de debate, existem diversos grêmios que os alunos se reúnem. Aqui no Brasil não tem nada. E é um problema. Sem um clube de debate, você não debate essas questões e, por exemplo, a menina, quando sofre uma violência, vai sozinho, vai com a melhor amiga lá para a delegacia, e isso é uma visão completamente diferente do que deveria acontecer. A violência não, a pessoa não devia se sentir culpada por uma violência causada contra ela. Mas acontece no Brasil. É um problema que tem que ser discutido na educação. Tá? Capítulo 2. Chega. Tem muita coisa para falar, né? Mas o vídeo é pequeno, já está muito grande, por sinal. Homossexualidade. Então, existia um psicólogo norte-americano chamado Frederick Wertham, que escreveu um livro em 1956 chamado A Sedução dos Inocentes. Nesse livro, ele falava o seguinte: as histórias de quadrinhos estão muito violentas. Se as crianças lerem essas histórias, vão se tornar criminosos. Por exemplo, e se as crianças lerem Batman e o Robin, vão se tornar gays. Se as crianças lerem a Mulher Maravilha, vão se tornar lésbicas. Ou seja, uma coisa completamente maluca. Mas ele fez, nessa época de 1954, quando a psicologia começava a engatilhar, causou uma repercussão enorme. E ele aproveitou dessa repercussão para vender o livro e para se tornar famoso. Né? E começou a haver manifestações e chegou-se, como os americanos gostam de fazer manifestação, né? Chegou-se até e manifestações organizadas, porque o que existe? Grupos de debate, clubes de debate nas escolas. Isso cria a infraestrutura necessária para que uma manifestação não seja apenas uma manifestação, mas haja um núcleo dentro dessa manifestação que haja de forma assertiva em relação a essa manifestação, que não acontece no Brasil. Então foram até o Senado chamou as empresas de quadrinhos e falou: vocês têm que fazer a autorregulação. Certo? Você vê como os americanos são inteligentes, como a gente é burro. Surge a oportunidade, eles pensam, não fazem besteira, não dá para você fazer alguma coisa que você não entenda. Com essa autorregulação, surgiu o Código dos Quadrinhos, que começou então toda a cena de violência nos quadrinhos. Eles surgiam letras garrafais como bang, pau, bum, catabum, assim por diante. E houve qualquer personagem que não houvesse uma tendência masculina ou feminina era simplesmente cortado. Não havia nenhum espaço para isso. E isso influenciou também a indústria de entretenimento de forma global, criando uma invisibilização de todo
a cultura. Né? Então, uma coisa é o apagamento, outra coisa é a invisibilização, certo? Então, vamos dar um exemplo para vocês entenderem o que é isso, né? Por exemplo, Bruce Lee, que era um chinês, vocês leram lá no livro que havia um preconceito muito forte contra os chineses. Vendo isso e vendo que havia a possibilidade de trabalhar na indústria do entretenimento da televisão, ele resolveu fazer uma série chamado O Mestre do Kung Fu, que seria autobiográfico, né? Só que as empresas de televisão não aceitaram isso, tinha que ser um americano. Então, o Mestre do Kung Fu, em vez de Bruce Lee, foi dado a David Carradine. Entretanto, a série foi muito interessante, porque você tem preconceito daquilo que é distante de você, você não conhece. Mas quando isso se torna próximo a você, isso se torna humano, e essa série, Mestre Kung Fu, tornou a cultura chinesa humanizada. Viu que os chineses não eram diferentes dos americanos. Isso que é importante fazer, né? Isso traz a cura a um problema. Outro exemplo disso, por exemplo, é o filme Cabaré, que já tem uma tendência muito homossexual. Mas, entretanto, tem um personagem, Liza Minnelli. O personagem Liza Minnelli, por exemplo, tem uma canção que diz o seguinte: "A tiger is a tiger." Na verdade, deveria ser "A tigress is a tigress." Né? Uma tigresa é uma tigresa. Né? Então você vê que aquele personagem que usa uma maquiagem muito estranha também foi invisibilizado. Então existe uma forma muito clara da invisibilização. O apagamento é uma outra coisa. Você desaparece da história aquela informação e é substituída por outra. Né? Isso foi usado muito no sistema educacional russo. Né? Em vez de ser ocidentais que descobriram as coisas, tudo foi descoberto pelos russos. Então apagavam uma coisa e colocavam outra no lugar. E nenhuma dessas teorias é educada na parte da Universidade de Advocacia. Né? Nem o apagamento, nem a invisibilização. E se você não conhece as ferramentas usadas para a desinformação, como você vai combater a desinformação? Né? Isso só falando de duas ferramentas. Existem mais de 10 ferramentas que são usadas por esses grupos que criam a polarização política. Mas nenhuma delas é discutida. Se você não discute, você não consegue combater. Aí está falando de preconceito. Falei do capítulo 2, vamos falar sobre os aborígenes, os índios. Né? Então, uma coisa que não fala aqui, é uma coisa que é muito bem documentada sobre a Austrália. O que aconteceu na Austrália? Os australianos achavam que os aborígenes não dariam futuro aos seus filhos. Então, os oficiais, os militares, invadiam as tribos indígenas, tiravam as crianças das próprias... Imagina só a violência, tirar a criança recém-nascida de alguns anos de idade, 1 ou 2 anos, da própria mãe e colocavam em orfanatos. Isso é amplamente documentado, certo? Isso foi feito em muitos lugares, mas não há uma documentação. Mas na Austrália existe a documentação, então fica diferente a questão. Né? Essas crianças aborígenes eram colocadas no orfanato e depois eram educadas para se tornar servas, né? Criados nas fazendas dos ingleses. Né? Então, você vê que aí é uma outra técnica que é usada de forma brutal, um preconceito extremamente violento que causa uma brutalidade contra a continuidade de uma cultura. Isso acontece muito. Também não é abordado pelo livro. Vamos falar sobre cura, né? Então, no capítulo 2, o que foi feito nos Estados Unidos? Foram feitas séries de televisão. Como Mestre do Kung Fu, existem diversas séries de televisão tratando a questão homossexual, ou seja, a pessoa via que os homossexuais não eram
monstros, eram pessoas que tinham os mesmos problemas de relacionamento que tinham as outras pessoas. Os casais brigavam, os casais tinham problemas, os casais se juntavam, eram humanos. Então, séries como essa são muito importantes. Aconteceu nos Estados Unidos diversas vezes, no Brasil nunca aconteceu. Então, como você vai tratar um problema sem trabalhar com a cura desse problema, né? Há muito o que dizer, né? Não sei se eu devo dizer mais alguma coisa. Sim, vamos falar sobre os africanos, né? Por exemplo, muito fala sobre a escravidão. A escravidão ainda existe na África, né? Então existem dois tipos de aborígenes. Existem os caçadores e coletores e aqueles que são agricultores e pecuaristas, né? Que trabalham com pequenas plantações e pequenas criação de animais. Esses, os primeiros são nômades, os outros são mais estagnados em um lugar, né? O que acontece? Os nômades se acham que têm um território enorme. Então, quando a comida esgota de um lugar, eles vão para o outro, que eles consideram também seu. Quando eles iam para um outro, de repente eles viam uma outra tribo naquele lugar. O que eles faziam? Caíam em cima, matavam a maioria, os que não morriam eram escravizados. Então, a escravidão é uma coisa que ainda existe muito na África, não é? Então, a escravidão não existe no Ocidente, mas no continente africano existe muito. Por exemplo, em 2008 foi a última libertação de escravos aborígenes, uma tribo aborígene, tinha mais de 108 aborígenes de outros grupos que eles escravizaram, né? Mas aí surge um problema. Por exemplo, esses aborígenes falam o seu próprio dialeto, que não é o dialeto da cidade grande. Eles têm sua própria cultura, eles já são adultos. É muito difícil eles aprenderem uma coisa diferente. Então, tirou esses aborígenes do lugar onde eles estavam, né? Colocaram na cidade, sendo que eles não sabiam comunicar, eles não conseguiam trabalhar, a vida deles se desfez completamente. Se entregaram, normalmente se entregam ao crime, né? Então você não salvou ninguém. Você só perpetuou um pesadelo. Há muitos problemas no mundo, muitos problemas motivados pelo preconceito. E você tem que trabalhar principalmente nas soluções. Uma das soluções foi proposta por Gene Rettenberg, que escreveu a série Jornada nas Estrelas, a primeira série que contrapunha a política de Hollywood. Então ele tentava montar uma ideia. Qual a ideia dele? É que numa nave fechada ele colocava todo o preconceito humano. Então havia o russo, porque os americanos não suportavam os russos, havia um japonês, porque os americanos consideravam os japoneses seus inimigos, havia uma africana e havia outros grupos de diversas etnias juntos, presos numa nave espacial. A única maneira de você conseguir sucesso é todos trabalhando juntos. Ou seja, criou uma estrutura diferente. Inclusive o Spock era um chinês. Só que Hollywood caiu tanto em cima do Gene Rettenberg que ele teve que mudar para tornar o Spock um alienígena, que também era uma ideia interessante. Nós temos que trabalhar todos juntos, inclusive se aparecem uns alienígenas por aqui, a gente também tem que trabalhar junto com eles. Ou seja, um combate direto ao preconceito. Isso aconteceu na primeira série, depois perdeu-se completamente. Foi tudo uma grande bobagem, a Jornada das Estrelas, depois da primeira série. Toda a refilmagem de Hollywood é uma grande bobagem. A série inicial é muito boa. Tem problemas que ela tenta tratar, autores conscientes, e depois eles criam toda essa insanidade de ficção científica que não tem nada a ver. Muita coisa a se falar. Muita coisa a se falar.
Mas eu vou ficar por aqui, já o vídeo está muito grande. Tchau.